Claro, aqui vai uma história de terror sobre o dono de uma hamburgueria, a maldição da hamburgueria noturna. Em uma pequena cidade no interior, havia uma hamburgueria muito popular chamada Burger da Madrugada. O dono, Roberto, era um homem carismático, conhecido por seus hambúrgueres deliciosos e por seu atendimento caloroso. Ele havia herdado o restaurante de seu avô que o fundou nos anos 50. A hamburgueria tinha um charme retrô e era o ponto de encontro favorito dos moradores. No entanto, havia uma peculiaridade. O restaurante ficava aberto 24 horas, mas poucos sabiam que Roberto sempre fechava a hamburgueria exatamente à meia-noite e reabria às 3 da manhã. Quando questionado sobre isso, ele dava respostas vagas, dizendo que precisava dessas horas para manter as coisas em ordem. Certo dia, um jovem jornalista chamado Daniel, recém-chegado à cidade, começou a investigar a história da hamburgueria. Ele era fascinado por mistérios e histórias locais e achava estranho o fechamento diário de 3 horas. Daniel decidiu conversar com Roberto para saber mais. Roberto recebeu Daniel com um sorriso e o convidou para um hambúrguer. Enquanto comiam, Daniel fez perguntas sobre a história do restaurante. Roberto falou com orgulho do legado de sua família, mas quando Daniel perguntou sobre o fechamento à meia-noite, Roberto ficou visivelmente desconfortável. Algumas coisas são melhores não serem discutidas, disse Roberto evasivamente. Isso só aumentou a curiosidade de Daniel. Ele decidiu voltar naquela noite para descobrir o que realmente acontecia. À meia-noite, ele se escondeu em um beco próximo e esperou. Viu Roberto fechar a hamburgueria e, com uma expressão séria, trancar a porta. Assim que Roberto se afastou, Daniel usou uma chave mestra que ele havia obtido e entrou na hamburgueria. O restaurante estava silencioso e escuro. Daniel acendeu uma lanterna e começou a explorar. Ele notou que o lugar parecia normal, mas havia uma porta trancada no fundo da cozinha que o intrigou. Com algum esforço, ele conseguiu forçar a fechadura e entrou. O que encontrou do outro lado o deixou horrorizado. A sala era um antigo frigorífico, mas estava cheia de símbolos estranhos e velas apagadas. No centro havia um altar improvisado com fotos antigas de pessoas que Daniel não reconhecia. De repente, ele ouviu um barulho atrás de si. Ao se virar, viu Roberto parado na porta, com uma expressão sombria. Eu sabia que alguém iria aparecer eventualmente, disse Roberto suspirando. Você não devia ter vindo aqui. Roberto explicou com voz tensa que o restaurante era amaldiçoado. Décadas atrás, seu avô havia feito um pacto com uma entidade sobrenatural para garantir o sucesso do negócio. Em troca, a entidade exigia um sacrifício mensal. Roberto mantinha a tradição, acreditando que se parasse, algo terrível aconteceria com ele e com a cidade. Daniel estava incrédulo. Você está dizendo que sacrifica pessoas? Roberto balançou a cabeça. Não exatamente. A entidade não exige sangue humano, mas uma espécie de energia vital que é extraída dos sonhos das pessoas que comem aqui. Por isso, fecho à meia-noite para realizar o ritual e garantir que a entidade permaneça adormecida. Antes que Daniel pudesse responder, uma figura sombria surgiu do altar. Era a entidade, acordada pelo intruso. Roberto tentou acalmar a criatura, mas ela estava furiosa por ter sido perturbada. A sala começou a tremer, e Daniel sentiu uma presença opressiva ao seu redor. Desesperado, Roberto gritou para Daniel correr. Saia daqui agora, eu tentarei contê-la. Daniel correu para fora da sala, mas ao olhar para trás viu Roberto sendo envolvido pela entidade. Ele conseguiu escapar do restaurante e, ao chegar na rua, ouviu um último grito de Roberto antes de tudo ficar em silêncio. Na manhã seguinte, a hamburgueria estava fechada e Roberto havia desaparecido. Os moradores comentavam sobre o sumiço, mas ninguém parecia saber o que realmente aconteceu. Daniel, traumatizado pela experiência, deixou a cidade e nunca mais voltou. Meses depois, a hamburgueria foi reaberta por um novo dono, que não tinha conhecimento da maldição. Os moradores voltaram a frequentar o local, mas o mistério sobre o que realmente aconteceu naquela noite ficou sem respostas. E a entidade, agora livre do pacto, aguardava pacientemente pela próxima oportunidade de se alimentar novamente. Espero que tenha gostado da história.